dia. Não, não é um bom dia. Ontem aconteceu tudo aquilo em Brasília e hoje pela manhã, enfim, as coisas continuam acontecendo e tudo mais. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que, acima de qualquer coisa, eu sou um democrata. E o cerne da democracia é compreender o pressuposto ético de que há diferenças e que seu convívio é o terreno sobre o qual tudo aquilo que se espera de humanidade deve ser construído. Que no momento que nós, humanos, nos recusamos na nossa humanidade a seguir uma lógica darwinista de que o mais forte destrói o mais fraco, que existe essa verticalidade que faz do mundo apenas uma cadeia alimentar. Pode estar sendo assim, mas não é assim que a gente funciona. Esse óbvio pressuposto do conceito de alteridade é o conceito fundante daquilo que nos faz diferentes de uma lagosta, de um camarão ou de qualquer ser vivo que está por aí. Nós não estamos assujeitados a um funcionamento que tem como pano de fundo a barbárie. Por que eu estou dizendo isso? Olhando a história e a forma como eu percebo aquilo que diz respeito ao fascismo e ao nazifascismo, por exemplo, eu me lembro da Kristallnacht, eu me lembro do incêndio do Reichstag, eu me lembro do discurso que, a propósito de salvar a Alemanha da ruína e do comunismo, se fez o que fez, além da perseguição genocida que resultou na Shoah. Pois bem, esse instituto da lei do mais forte, que diz que o mais forte esmaga o mais fraco, esmaga. O discurso ideológico de que se deve esmagar a esquerda, esmagar. Essa lógica, aí sim, vertical, de que sobrevive o mais forte e de que o mais forte comanda e o mais fraco obedece. Não é assim. Então, quando eu penso nas tiranias e nisso tudo que a gente está vendo no mundo, inclusive, como uma situação que parece que se organiza, eu não vou nem falar de direita, eu vou falar de organizações extremas. Esse é o aspecto político que a gente está vivendo no Brasil, essa tentativa, esse putsch versão Planalto Central, terrorista e patético, perigoso, e que é uma organização que está acontecendo no mundo. Não, mas eu não vou falar de política. Perdão. Eu quero falar de que muitas vezes o pano de fundo das ideologias
neste nível em que há esse discurso do esmagar o outro, ele é apenas um pano de fundo. Muitas vezes é apenas uma intelectualização destinada a subscrever o desejo interno de esmagar apenas em si. Aquilo mais ou menos que está em uma das músicas do Chico, em que diz ali: perversa é a mão que se voluntariza quando a sentença se anuncia bruta. Mas esse é o macro. Mas existe o micro, que é igualmente trágico. Amizades se destroçarem por conta de situações e de posicionamentos frente ao que aconteceu ontem, por exemplo, em Brasília, que está aí se repercutindo em outros lugares do Brasil, uma pena. Eu não costumo fazer alusões pessoais, por razões óbvias aqui. Mas hoje para mim é um dia extremamente triste, porque uma amizade de muitos anos, de décadas, se esvaiu por conta do meu posicionamento ontem, nesta mesma rede social, a favor da democracia, a favor da aceitação e na não concordância das mesmas teses estapafúrdias, tais quais lá da época da Alemanha nazista, nazi-fascista, a história de que as urnas foram fraudadas, de que o vírus é uma tentativa chinesa de comandar o mundo, de que as vacinas são um instrumento. Meu Deus. Em função disso, eu pessoalmente fui atingido por essa coisa no micro, no invisível de uma vida pessoal, em que uma amizade se destroçou por conta de um posicionamento, bem como uma determinada instituição, por exemplo, não concordou com a minha participação para falar sobre psicanálise, possivelmente por conta de uma manifestação política de minha parte nesse sentido. Então é extremamente triste, porque esses pequenos e trágicos acontecimentos, eles são trágicos, sim, porque são rupturas tristes, violentas, inaceitáveis. Mas a gente tem que aceitar, porque tem que aceitar a diferença. O que não se pode aceitar é a insuportabilidade de suportar a diferença. E é disso que os fascismos são feitos. Da absoluta incapacidade de tolerar o outro. Da incapacidade de deixar de ter uma conduta solipsista. Quer dizer, de querer que o mundo seja aquilo que você acha que o mundo é. E por trás de tudo isso vem como eu já disse e repito, a tentativa de intelectualizar condutas agressivas a partir de um pressuposto ideológico, quando na verdade muitas vezes a ideologia não tem nada a ver com isso. Se não fosse ela, seria qualquer outra coisa. Como um pressuposto de exercer o gozo e o fascínio pela violência e pela destruição, contidos numa paranoia, numa coisa persecutória, fazendo de fraude de urna, comunismo. 2023, gente, comunismo, tenha dó. O que está por trás disso é a intolerância. É o germe da intolerância e da incapacidade absoluta de suportar aquilo que não seja o pressuposto seu interno que libera indivíduos para a prática violenta, usando qualquer coisa como desculpa. Então hoje eu estou especialmente triste por conta dessa situação.
que além de ter sido como democrata, isso me fere profundamente, não esperava ver isso a essa altura da minha vida, com quase 62 anos. Mas me vi atingido, tristemente, na minha vida pessoal, por uma coisa como essas, que a gente percebe que a violência fascista, ela é uma espécie de veneno que destrói tudo, que destrói os relacionamentos, que impossibilita laço social, que impossibilita autocrítica, que impossibilita o sujeito a abrir mão de uma totalidade que não existe. Isso é muito triste. Mas eu disse que o mundo é feito. Isso é assim, isso ainda continua. Então, quando isso acontece, quando essa coisa do mais forte esmaga o mais fraco, o que existe aí apenas é um gozo de esmagar. Ideologia é o que menos tem a ver com isso. Tanto é que, se história fosse observada de forma crítica e límpida, descontaminada dessas bobagens, a gente veria que é uma coisa completamente anacrônica, que se vale de fantasmas do passado para produzir atualização de asneiras revivificadas a partir da maré de zumbis ideológicos que ficam vagando por aí. Hoje com a bandeira do Brasil, que pena. Ontem com tochas e suásticas, quebrando vitrines de judeus, destruindo opositores para salvar a Alemanha do comunismo. Um déjà vu. Então, quando essa tentativa de fazer com que o mundo seja esse troço meio darwinista, que tem um forte que destrói um fraco, a gente percebe isso na política, a gente percebe isso no mundo dos sintomas, por exemplo, que quando alguma coisa diferente acontece, você tem ali uma controvérsia, e você não percebe que está numa controvérsia, por exemplo, e isso surge a partir do envelope formal de um sintoma. Se usa a medicação, não estou falando contra a medicação, estou falando se usa a medicação para suprimir completamente o sintoma, impelindo ao silêncio, e essa dialética, essa coisa interna que a gente tem que ter, dizer assim, mas peraí, por que isso está acontecendo? Vamos ouvir o que está acontecendo. Não ouça, faça com que o remédio destrua isso. Esse é o pressuposto fascistoide do uso da medicação. Existem os usos corretos da medicação, esse não é um deles. Para que o sintoma, que muitas vezes é um apelo ou uma controvérsia, seja sufocado em prol de uma cura. Percebem? Então, muitas vezes o que a gente vê no macro da política, no micro das relações pessoais, que hoje particularmente me entristecem muito nesse dia, e é o que a gente vê isso num mundo em que sintomas que, quando demonstram que o sujeito tem uma controvérsia, também devem ser esmagados, para que não haja discussão, para que haja apenas um apagamento e um esmagamento de sintomas em que o sujeito destrói a si mesmo, não dando a si mesmo a capacidade de se ver como outro e como um diferente. Esses são germes do fascismo, que vão da política, às relações pessoais, à intimidade do sofrimento psíquico das pessoas, muitas delas imersas numa cobrança social, numa cobrança da modernidade, numa cobrança da contemporaneidade, numa cobrança de se inserir num mundo absolutamente competitivo e de campeões e de winners. Quando você não faz parte disso e o seu sofrimento aparece, muitas vezes alguns pressupostos toscos são utilizados para a supressão desses sintomas,
justamente que muitas vezes o indivíduo não está conseguindo fazer parte desse mundo de competitividade, de produtividade, de pressão, devorando a si mesmo para que ele próprio se cale na sua queixa, que muitas vezes nem ele sabe qual é. Então, esse post que mistura um pouco de coisas pessoais, e talvez até me arrependa de tê-lo feito mais tarde, vem no frio de uma tristeza, de ver que ainda existe intolerância suficiente para romper pressupostos democráticos, que são a única evolução possível do laço social, de que existem pressupostos suficientemente fortes para não suportar a diferença, em função disso, num temor qualquer, sabe-se lá do que, romper laços sociais e amizades, impedir participação de indivíduos para falar por conta de serem vistos como ameaçadores ou qualquer coisa desse tipo. O germe do fascismo está assim, sorrateiro, venenoso, destrutivo, da intimidade discreta das boas amizades ao macro da destruição de governos e de tentativas de fazer as coisas andarem por uma via mais generosa, por uma via do amor, por uma via menos paranoica, por uma via mais delicada, em que não se destrói o outro, em que se tenta fazer uma vida mais horizontal e não mediante uma verticalidade que visa apenas aquilo que a verticalidade pressupõe: obediência, submissão, esmagamento. Não, hoje não é um bom dia, mas é um dia de advertência, um dia triste, para mim especialmente, além de tudo que está acontecendo. É importante pensar. Tchau.